mas tem umas coisinhas bem curiosas, enfim. Tô empolgado, vamos acelerar, que hoje eu realmente quero ir até o fim. Vamos ver. Meia-noite, assim, foi publicado meia-noite em ponto, né? Tá ali, mas atualizado meia-noite em 5. Independente, já era hoje. Mauro Cid vazou delação. Advogado de um dos réus do plano de golpe. Mas como assim? Defensor do coronel Marcelo Câmara, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro e um dos réus na ação do golpe de Estado criminoso supremo, o advogado Eduardo Kuntz apresentou ao Supremo um documento com todas as mensagens trocadas por Mauro Cid a partir do perfil Gabriela R702 no Instagram. Kuntz é o interlocutor de Cid nas mensagens reveladas por Veja, que comprovam transgressões durante a delação. No material enviado ao ministro, a defesa prévia de Câmara, o advogado pede que o ministro anule o acordo do tenente-coronel por falta de voluntariedade e retire do processo as provas obtidas a partir do acerto. O fato do criminalista defender um dos investigados no caso em que Cid é delator torna a violação do colaborador ainda mais grave. Por quê? Porque um dos termos é que o Cid não poderia vazar o conteúdo de sua delação. Não é que ele vazou para a mulher dele, em casa, para o filho, para o pai. Ele vazou para o advogado de um dos réus. Eita, Cid cidoso! Dado que comprova que Cid compartilhou informações de seu acordo de delação com outro réu quando não poderia ter feito isso. Segundo o documento, foi Cid quem tomou a iniciativa de procurar o advogado por meio da conta clandestina no Instagram. Kuntz documentou as trocas de mensagens e telefonemas para se proteger de uma eventual ação controlada, diz texto enviado ao ministro, aspas. Assim, sem ter a certeza de qual a intenção do contato, mas imaginando que talvez possa ser uma possível contratação ou ainda, eventualmente, está sendo alvo de algum tipo de ação controlada por parte do relator e autoridades, registro que seguirei o contato pelo aplicativo, caso seja procurado novamente, diz o documento. Segundo Kuntz, as conversas dele com Cid estão registradas em 50 páginas de uma ata notorial apresentada ao Supremo. Aspas de novo. Assim sendo, com essa brevíssima introdução, que pode e deve ser explorada com a leitura das mais de 50 páginas de conversas entabuladas e que integram a minuta da ata notorial anexa a 143, laudas do auto de investigação da defesa criminal, já é possível verificar que o malfadado acordo de colaboração premiada firmado com o TC Cid não pode nem deve prosperar, e assim sendo, toda a sua prova dele derivada também deve ser imediatamente desconsiderada. Eu tô aqui só. A pergunta do dia é: será que este assunto vai ser tratado em quarto plano? Ou será que finalmente, diante de tudo que está acontecendo, todas as injustiças, vai haver uma união mínima, né, de pessoas assim, interessadas em mostrar para a população o que é que está acontecendo nesse país? Apontar e mostrar para o povo, olha galera, o que está acontecendo é isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo e mostrar. Será que nesse momento aqui é coisa para todos os governadores democráticos se unirem, sabe, e falarem sobre isso daqui? Não é possível, junto com os governadores, os senadores, deputados. Gente, esse assunto aqui, ele tem que sair da bolha de internet. Ele tem que começar, sabe, a ganhar corpo. Tem que começar a entrar, inclusive, no dia a dia do legislativo. Eu acho que isso aqui, inclusive, reforça a questão da anistia, né? A identificação do interlocutor de Cid derruba a tese da defesa do delator, conduzida pelos advogados César Bittencourt, Jair Alves Pereira e Vânia Adorno Bittencourt, de que as mensagens reveladas por Veja seriam uma miserável fake news. Cadê? Fala agora que é fake news. Se isso aqui fosse o PT, o Brasil parava
era a Globo metendo urgente. Sabe aquele plantão Globo? Tan, 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 tan. Era assim. Ia ser plantão Globo. Bittencourt, aliás, é citado em novas mensagens que integram o material de Cantes pelo apelido de Biden. É o Biden. Uma crítica de Cid a erros do defensor. O advogado sugere a Cid que troque de profissional, mas Cid explica a importância de Bittencourt. Ah, rapaz, ele é muito respeitado. Ele senta com o ministro. Por isso que eu não voltei pra cadeia. O delator chama o ministro de Gaddafi do judiciário, ao criticar a forma como o magistrado lidava com as investigações naquele momento. Em outro trecho novo, Cid diz que... Eu nem lembrar disso aqui. A gente tem que fazer um tributo póstumo. Cid diz que a então vice-procurador-geral da República, Lindor Araújo, teria o alertado sobre as investigações existentes contra ele no Supremo. Aspas. Quando começaram a quebrar minha vida em 2021, a PF fez um relatório e não encontrou nada. O ministro não gostou e mandou reanalisar tudo. Deu ordem para que fosse feito relatórios semanais de tudo o que pudesse encontrar. Qualquer linha de mensagem, qualquer depósito em dinheiro virava hipótese criminal. E sabe o que é pior? O presidente sabia disso, o Lindora falava tudo para ele. O petista na PGR, né? Rapaz, véio, o Aras e sua equipe, né? O petista na PGR. Até quando essa mentira vai? Tô partindo para pessoas que falam a verdade, né? A turma tava contando. Isso é 2021. Falou, velho, estão atrás de tu aí, Cid. Então o dia vai chegando aí, meu irmão. E você vai pelo quê? Rapaz, por tudo. Qualquer dinheiro aí, toma cuidado, viu? Onde tá a linha. Aspas de novo para advogado, né? Que tá no documento. Destaque-se que foi tomado o cuidado de prosseguir com a conversa por escrito, de forma a não perder nada do conteúdo e, eventualmente, me defender deixando claro que ele que foi quem me procurou e não o contrário. O novo pedido de anulação da delação do Mauro Cid se soma a outros protocolados no Supremo nesta semana, depois da Veja ter revelado as mensagens que comprovam as violações do delator. E esse é o material que foi entregue, né? Um trecho do documento. A única imagem que a Veja disponibilizou. As imagens estão muito pequenininhas para conseguir ler, mas está aqui. Ó. Como o peticionário é investigado em outros processos, a conversa foi conduzida pelos diversos temas que compreendem a investigação/colaboração, sendo que alguns esclarecimentos estavam aparentemente sendo fornecidos de forma verdadeira. Essa notícia tinha que parar o país. A capa da Veja, a parte 2 e essa tinham que parar o país. Parar o país é o seguinte, né? O que eu quero falar com isso não é parar. Então vamos parar. Não, não é isso. Cara, isso aqui realmente virou assunto do dia, o pessoal comentar. Porque, gente, são todas coisas que vão se somando que é triste você olhar para o que se tornou o Estado Democrático de Direito. E aí você vê aqui o complemento do que está acontecendo com o Cid. Essa matéria aqui da Folha de São Paulo, que também deveria ser, para mim, motivo aí de críticas por parte de diversos setores. Não só da política, mas... setores ligados à economia, ligados a direitos humanos, ligados à advocacia. Poxa, até quando a gente vai? O pessoal que fala tanto aí da estabilidade jurídica, previsibilidade, o tempo todo a gente está assim, entrando numa espiral de confusão, atrás de confusão, atrás de confusão, atrás de confusão. Não vai ter paz nunca nesse país. A Folha de São Paulo está narrando que o Supremo descarta fim de inquérito que mira bolsonaristas e deve mantê-lo em 2026. Como assim, rapaz? O ministro deve manter aberto o inquérito das milícias digitais em 26. O destino da investigação tem sido motivo de debate no Supremo. O ministro tem indicado a necessidade de prorrogar o inquérito sob o argumento de que o cenário político deve ser conturbado no próximo ano com o fim do julgamento de Bolsonaro e as eleições de 26. Ontem eu vi o Enio Viterbo, o jurista, falou o seguinte: o inquérito ele é instaurado para investigar fatos passados, então até o presente, coisas correlatas. Você não abre um inquérito para investigar uma coisa que pode vir a acontecer no futuro. Não faz muito sentido, né? A Folha consultou 7 ministros da corte, advogados com trânsito no tribunal e interlocutores do ministro. Ou seja, então são 8 pessoas, né? São 7 ministros mais um interlocutor de 1. A avaliação é que a corte consolida uma posição contrária ao término das investigações meses após colegas de toga pedirem o fim do inquérito. Aí vem a explicação.
O inquérito foi aberto no mesmo dia de julho de 2021, em que o ministro encerrou o inquérito dos atos antidemocráticos. A investigação tem como foco o surgimento de organização criminosa de atuação digital com núcleos separados para produção, publicação, financiamento e uso político de desinformação para atentar contra a democracia. O escopo da investigação tem semelhanças com outro inquérito aberto pelo Supremo em 2019 para investigar a disseminação de notícias falsas, o chamado inquérito das fake news, porém tem um escopo mais restrito aos ataques ao Supremo e seus ministros. O objeto da investigação sobre as milícias digitais cresceu de forma arrasadora. Aí, olha para esse parágrafo. Começou mirando um núcleo de aliados do então presidente Jair Bolsonaro, revelando conexões do blogueiro Alan dos Santos com políticos e assessores da Presidência da República. Que conexões? Que conexões foram reveladas? Foi o quê? Teve o quê? Ele conversava com as pessoas? Que trocava mensagem? É isso a revelação? Ele conversa. Ele conversa. Ele conversa. O que foi revelado? O que é que foi revelado? Gente maluca, pô. Até agora eu fico assim, não... Deixa eu ver, eu acho que lá pra frente a matéria até fala, acho que do Alan de novo. Deixa eu ver, vai estar aqui assim. Acho que é do Alan e do Oswaldo. Tá em algum lugar. Aqui, acho que passou. Aqui, ó. O fato que alvos investigados estão foragidos, como Alan e Oswaldo, também é apontado como fator importante para a prorrogação do inquérito. Vem cá. Alguém sabe me informar por que Alan dos Santos tem que ser preso? Qual o crime dele? Ninguém consegue. Eu não sei, acho que nem o Alan sabe. Acho que nem o Alan sabe qual é o crime dele. O crime dele deve ser feio, né? É meio feio, assim, meio torto. Tô brincando, né? Que mais que pode ser, velho? Sério mesmo. É surreal o que tá acontecendo. Foi no mesmo inquérito que a polícia avançou para a investigação da trama golpista para impedir a posse de Lula, a venda de joias, o cartãozinho, até Elon Musk é investigado nesse inquérito. Enfim, a avaliação de ministro da Corte sobre a necessidade de manter as investigações que miram bolsonaristas passou por mudanças nos últimos meses. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, era um dos defensores do fim do inquérito. Em agosto de 2024, o ministro Barroso falou o seguinte, abre aspas para ele. Eu não saberia precisar uma data, não gostaria de me comprometer com uma data, mas acho que nós não estamos distantes do encerramento porque o PGR já está recebendo material. Caberá a ele pedir o arquivamento ou fazer a denúncia. 4 meses depois da declaração, Barroso indicou a mudança de avaliação, aspas. O inquérito está demorando porque os fatos se multiplicaram ao longo do tempo. O ministro faz parte de um grupo no Supremo que entende que os inquéritos ainda são importantes para frear radicalismos e ataques às bases da democracia. Interlocutores do inominável apontam ainda outros fatores que julgam relevantes para a manutenção das investigações. Esse fator aqui é bom. Olha só. Um desses fatores é a proximidade das eleições de 2026. O pleito será realizado sob o comando do Cássio. Por mais que integrantes da corte acreditem que o ministro não fará concessões relevantes para o bolsonarismo, acredita-se que o empenho do Cássio para combater a desinformação não vai ser igual ao do ministro da Carmen Lúcia. Cássio. Rapaz, assim, não, você não é do nosso time. Nós não confiamos em você. Não! Você não é do nosso time, cara. Não. Simplesmente não. Simplesmente não. Rapaz, é surreal. Vejam como são as coisas. Tem até hierarquia, né? Níveis. Lá dentro que você vê, não, esse aqui é confiável, esse não é bom o suficiente, não tem o notório saber jurídico, pô, não é tão insensível, não é insensível para combater a comunicação. Ave Maria. Sério, velho. E os caras que querem ser presidente da República, os caras não conseguem abrir a boca para falar disso. Vocês não conseguem abrir a boca para falar disso, né?
Dói, né? Porque não é problema de vocês. Vocês são governadores. Né? Você tem que preocupar só com o estado de vocês. Isso aqui não tem nenhum problema com o futuro. É engraçado, vocês só vão falar do Brasil no dia que vocês forem presidente, né? Porque até lá vocês não podem falar de Brasil. Um assunto central que fala aí sobre grande parcela do eleitorado brasileiro, eleitorado que inclusive vocês querem um voto. Há ainda ministros que entendem que a eventual condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe pode causar uma efervescência dos movimentos radicais com ataques ao Supremo na disputa pelo espólio bolsonarista. O fato de que alvos como Alan e Oswaldo estão foragidos também é apontado como um fator importante para a prorrogação do inquérito. Há ainda quem defenda no Supremo que o inquérito, veja só, pode ser útil para dar resposta aos Estados Unidos caso Trump decida aplicar sanções. Não se descarta que a reação brasileira seja uma ofensiva contra Musk e seus negócios no Brasil, por meio do inquérito das milícias digitais, embora esse cenário seja considerado remoto. Mas só de ser considerado é curioso, né? Senão, se virem para cima da gente, a gente vai para cima do Elon Musk. No julgamento que a primeira turma do Supremo recebeu a denúncia da trama golpista, o ministro deu mostra de que tem pensado sobre as milícias digitais após o governo Bolsonaro. Nós sabemos que as milícias continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias é na produção e distribuição de fake news para a tentativa de intimidar o poder judiciário. Não perceberam que, se até agora não intimidaram o poder judiciário, não vão intimidar o poder judiciário, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Vamos ver, né? Vamos ver se os nossos presidenciáveis abrem a boca. Vamos ver se os nossos presidenciáveis falam sobre alguma coisa do que está acontecendo. Mas eu acho que eles não vão falar, não, que eles estão muito ocupados. O Congresso, para você ver como é que está o cenário do Brasil hoje, urgência de projeto que derruba decreto do IOF deve ser aprovada com mais de 300 votos. O Lauro Jardim noticiava isso ontem de manhã, 7 da manhã. A Yara falava, né? O Fujão se picou para não assistir a sua derrocada de camarote, né? O Haddad fugiu, saiu de férias. Pois bem, como dito, 346 votos. Lembrando aí que impeachment é 342. Você tem ali 346. Um recado claro da sociedade. A Câmara foi apenas o veículo que ecoou essa demanda. O país não aguenta mais aumento de imposto. Toda essa discussão sobre as contas não é sobre quem mora na cobertura ou no andar de baixo. É sobre todos nós que moramos no mesmo prédio. Não é hora de medir forças, é hora de somar coragem para ajustar as contas e fazer o Brasil crescer de forma sustentável. Aquele texto padrão genérico, mas, gente, ele fez questão de comentar, ele fez questão, tá marcando posição, e é uma posição contrária ao governo. Lula não tem respaldo no Centrão. Já criaram um termo novo, né? Governismo de oposição. Você é governo, mas você é oposição. Ou oposicionismo de governo. Isso nunca existiu na história do Brasil. Lula não governa. Lula não quer governar. Onde, assim, boa pergunta, de coração. De coração. Onde está o Lula? Eu vou valendo que 70% de vocês não sabem onde o Lula está hoje. No mínimo, não sabe. Se ele está no Brasil, ele está fora do Brasil. Ou possivelmente o que ele está fazendo. Vocês não sabem. Lula não trabalha. Ele nem quer. Ele não foi colocado lá para trabalhar. Ele foi colocado lá só para tocar o barco. Tocar o barco, se manter no poder. E a coisa naufragou. Não tem mais pra onde correr. Não tem. Então, nesse cenário caótico, que está cada vez mais claro que a direita voltará ao poder em 1º de janeiro de 2027, o sistema precisa se rearrumar. Tem que se rearrumar de alguma forma. E aí que vem, né, os chamados direitas permitida, aquele candidato com cara de direita, mas que por dentro é do consórcio, né? É 100% establishment. Mas veja só como são as coisas, né? A gente tem que se aprofundar mais sobre isso. Edmilson Papo 10, ó, perfil das antigas. Era da turma do Ayan lá em 2019. Ayan, Madalene Laxo. Quem tá no Twitter desde 2019 lembra do Edmilson. A regra para 2026 é o seguinte: teve o nome Bolsonaro ou apoio de Bolsonaro? Não vote.
Dia sim, dia também, temos uma campanha aberta contra Bolsonaro, sua família e seus aliados de primeira hora. Isso daqui é um perfil que é da direita, querendo ou não. É uma direita mais MBL, mas mesmo a galera que um dia já teve no bolsonarismo, hoje, graças ao trabalho árduo de grande parte dos nossos influenciadores e políticos aí, que quem tem um grande destaque é o Sabugosa, eles vêm fazendo questão de destruir todo o legado de Bolsonaro. Por quê? Porque eles precisam de espaço. E Bolsonaro tá ocupando, né, a rua. Tá ocupando. Eles querem a Avenida Limpa. Tem que chutar logo o Bolsonaro. O povo tá torcendo pra Bolsonaro ser preso. Essa é a realidade. Sem minhas palavras. Aí o Willy Wonka fala o seguinte, ó. Ó, irmão. No primeiro turno, eu vou de nulo. No segundo turno, esteja eu onde estiver, votarei em absolutamente qualquer coisa que não tiver relação com PT e PSOL. Não repetirei o erro de ter votado nulo na eleição passada. Então, se tiver nome Bolsonaro, a indicação dele eu não ligo. Mas você vê como estão as coisas, né? Mas menos mal, não vai anular o voto. Menos mal. Mas esse comentário aqui é até bonito de ver, sabe? Mostra uma certa lucidez. A pessoa aprende com os erros. Porque se a gente tá aqui do jeito que tá hoje, é graças da galera que votou nulo. Quem fez campanha contra, quem votou no Lula. A direita que estava aí antes do Bolsonaro era tão ruim que era massacrada pela esquerda que não precisava nem ser perseguida. Essa direita quer ensinar pro Bolsonaro e pro entorno dele como lidar com política. Vocês eram o quê antes do Bolsonaro? Literalmente nada. Isso daqui é só um fato. É só um fato. Ele só está colocando um fato. A turma que era oposição ao PT antes era tão fraca que não precisava de nada. O PT conseguia vencer com a mão nas costas. Teatro das tesouras. E era uma turma também que não fazia cócegas no sistema. Senão não tava andando de boa, né? Sendo tratados como grandes expoentes do Estado Democrático de Direito. Convenhamos, né? Só para pontuar uma coisa que faltou no vídeo ontem, porque para mim aqui é o argumento final de toda essa história do Carlos Bolsonaro. Assim, ó, depois disso daqui, não tem para mim mais o que comentar. A galera tá usando o argumento que Carlos só pode ser candidato pelo Rio. Aí o Petrópolis Conservador fala o seguinte, né? Quem fala isso são os mesmos que moram na Bahia, Santa Catarina, em diversos estados e apoiaram um farsante de Goiânia concorrendo em São Paulo. Todas as pessoas com esse papinho que não, que eu merecia, que isso, aquilo, outro, apoiaram o Marçal. Um goiano. Então assim, para. Simplesmente para que tá feio. Eu nem vou ler o resto do Petróleo Escondido. Pra mim aqui é final. São os mesmos apoiadores do Marçal. É a tropa do Marçal tentando mais uma vez causar confusão. Junto aí com seus coligados do Partido Novo. Mas vamos lá. Pegando aqui um gancho, pra gente começar a falar de 2026 e pela direita, a gente entrevistou Eduardo Bolsonaro. Sugiro que vocês assistam. Inclusive foi motivo de matéria na imprensa, ó. Eduardo Bolsonaro, da direita Tarcísio, e critica apoio à direita permitida. Entrevista no YouTube, pra gente lá no Quinto Elemento, essa daqui, né? Mas não é a fala que o Eduardo fala isso, não. Antes de falar sobre isso, a Tsu colocou aqui um recorte que ela achou interessante, falando assim, aula que vai além da política. Ela tá falando o finalzinho do vídeo dele. Veja só. Com base no meu pai, né, em 2014 eu tive 82 mil votos, depois estourei em 2018, e eu me dei conta disso. E eu comecei a fazer essa transição. Eu falei, beleza, já tenho voto de opinião e vou continuar cultivando esse voto, através dos meus discursos, né, apresentação de projeto de lei, comissões, audiências públicas, etc. Mas, por outro lado, eu enxerguei exatamente isso, Everton. E o que eu comecei a fazer, e que o meu pai também fazia muito pouco no passado, quando ele era deputado federal, era explorar essa questão das emendas. E a gente já conseguiu eleger deputados fazendo o quê? Fazendo a destinação da emenda e colocando na conta de alguém. Então, por exemplo, eu ia lá em São José do Rio Preto. Você fazia uma destinação de emendas parlamentares para o hospital de base, né? Ou agora para a Santa Casa, ou para a Santa Casa de Franca, enfim. Eu sempre estava preocupado em pegar uma pessoa daquela região para me dar o braço e ir comigo visitar o hospital, falar com o coronel da PM, comandante da área, etc. Aparecer na rede social com aquela pessoa.
E eu sou um dos raros casos que eu dou moral e marco outras pessoas na minha rede social. Porque quando você marca um cara pequenininho, né, por vezes isso faz baixar o engajamento no Instagram. Então nem todo mundo marca. E também isso daí é dividir capital político, né? Tem gente que gosta só para si, para inflar o próprio ego. Mas enfim, eu comecei a fazer esse movimento e eu acho que todos os deputados têm que ter clareza para fazer isso. Agora, o bicho do deputado é complicado, porque se ele acha que ele está eleito no voto de opinião, ele acha que acabou o problema. Ele não enxerga o jogo assim, poxa, cara, tem que tomar esse território, porque se eu não for ali naquela localidade, alguém da esquerda vai chegar e vai mentir para aquele cara. Vai falar que vai resolver o problema dele do saneamento básico, vai ganhar o voto daquele cara, ou vai dar um tijolo. Quem nunca reclamou disso, né? Pô, o cara chega na época de eleição, ele troca ali o voto dele por um churrasco. A gente tem que entrar lá e conversar com essa pessoa, né? E não falar sobre Edmund Burke, né? Sobre Friedman ou qualquer um desses caras. Que a esquerda não conquistou, não chegou ao poder fazendo isso, né? Muito pelo contrário, você bem falou. Mas para apresentar para eles os seus argumentos. Aí, né? O Bolsonaro vem mostrando aí que vem evoluindo a forma como ele enxerga a política, né? E ele fala uma coisa que é importante. Você tem vários tipos de eleitores. Vários tipos de eleitores. Cada eleitor funciona de uma forma, tem um tipo de preocupação, tem um tipo de engajamento. Às vezes o cara é muito engajado, mas o engajamento dele não é engajamento político. É engajamento, às vezes, com esporte. É um eleitor, é um brasileiro, mas ele é um cara assim que ele milita dentro do esporte. Às vezes é um atleta, às vezes é um cara que gosta, tem como hobby. Então, ele está interessado de ver o que políticos fazem em relação ao esporte. Muitas vezes ele pode acompanhar em rede social, mas muitas vezes também ele pode estar vendo, pô, o que é que tá vendo aqui? Quem que tá realmente ajudando, sabe? Que seja nas câmaras municipais, estaduais, aqui para coisa andar para frente, dedicando aqui emendas para construção de quadras, isso, aquilo, outro. Já tem outro cara que, enfim, ele só quer que a rua dele esteja asfaltada, que tenha saneamento básico. E você também vai ter o voto ideológico, que o Eduardo disse. O voto ideológico, querendo ou não, a depender de como você se posiciona, dentro de sua casa, com o celular, você vai, faz um vídeo, dá uma lacrada, você conquistou o cara. O cara quer aquilo ali, quer lavar a alma. Se lavar a alma do cara, tá de boa. Mas você tem que fazer esse trabalho de base. E não é só porque você precisa fazer isso para você se eleger. Você tem que fazer isso não só para você se eleger, porque ele fala o seguinte, não, o cara tá eleito, porque tem um voto teológico. Só que você tem que lembrar que existe mais eleitores e a gente tem que eleger mais pessoas. Então tente conquistar esse cara também. Não fique só no sofá de sua casa lacrando na rede social, porque senão esse cara que não consome rede social, ele vai acabar votando no cara do centrão, votando no cara da esquerda. A gente não pode deixar esse eleitor em segundo plano. Então o Eduardo fala sobre isso, fala sobre compartilhar pessoas, marcar pessoas. E roda aí no perfil dos deputados que vocês conhecem. Faz o seguinte, ó. Fazer um negócio para... Eu não vou fazer. Eu poderia agora abrir aqui uma lista só com deputado do PT. Mas eu deixo que vocês façam. Porque aí vocês tiram suas conclusões. Pegue petistas, que vocês conheçam aí, deputados. Vai na timeline dele, olha o que ele compartilha. Vê se ele compartilha portais da esquerda, influenciadores da esquerda, pessoas comuns da esquerda. E vá nos da direita. Os bambambãs. Vê quantos aí segue. Vai no do próprio Eduardo, né? O que ele tá falando. E olha os outros. Vê quem só fala de si mesmo. Quem só compartilha a si mesmo. E quem tenta aí, né? Criar novas pessoas. Dar a mão. Estender. Divulgar. Faça esse teste. Faça esse teste. Porque as acusações que são feitas muitas vezes, né, contra Bolsonaro e sua família, é que eles não assistem ninguém, sabota todo mundo, mesmo a realidade mostrando o contrário. Mas enfim, para minha surpresa, a Folha de São Paulo falou na nossa entrevista, eu vi na rede social o pessoal comentando, né, assim, de manhã ainda eu já estava vendo o pessoal comentando, eu tava dormindo, acordei, eu falei, eita rapaz, estamos famosos? Eduardo Bolsonaro pediu neste domingo que a militância bolsonarista mantenha a defesa da elegibilidade de seu pai, em vez de aceitar uma direita permitida pelo establishment. Em fala interpretada por aliados como crítica à movimentação para que Tarcísio seja candidato à presidência em 2026. Eu não sei ainda se no Brasil as pessoas entenderam. Sem Bolsonaro, com o Bolsonaro condenado, a gente não vai ter uma eleição normal no Brasil. A gente vai ter uma eleição onde, no máximo, poderá ser eleita uma direita permitida, o que fica longe de atender aos anseios populares, o que significa dizer que o establishment ainda seguirá dando as cartas no Brasil. Disse Eduardo em entrevista para o canal de direita, viu? Não é de extrema direita não, viu? Eu até acho que isso aqui para mim é uma ofensa. Devia chamar canal bolsonarista.
Não gosto de direita, não quero ser mais direita, não. Quinto elemento. No programa, que durou cerca de 1 hora e 30 minutos, um dos convidados, né? Tá falando de mim aqui agora. Não citou meu nome, eu sei que sou eu, porque foi eu que fiz essa pergunta. Questionou Eduardo sobre os governadores democráticos, que seriam aceitos pelo mercado financeiro, perguntando se era necessário desconfiar de que o mercado anda elogiando demais. E Eduardo responde: eu desconfiaria, né? Respondeu o deputado. Acho que quando você entra na vida pública, tem que priorizar o interesse público e não deste ou daquele segmento. Ainda mais quando você assume certas posições. Ao comentar sobre a fragmentação de seu partido e do campo da direita, com a possibilidade de nomes diferentes se lançarem às eleições no cenário sem Bolsonaro, Eduardo voltou a fazer críticas. As pessoas que pensam diferente do Bolsonaro, que acham que ele é uma página virada, ainda não têm conforto para dizer isso abertamente e serem eleitas. Eles sabem que precisam de Bolsonaro para sua eleição. E o pior é que isso é real, viu? Tem uma galera, que só falta coragem de falar em público. Elas sabem que precisam de Bolsonaro para sua eleição, né? Então, o que pode ocorrer é uma torcida para que Bolsonaro esteja fora do jogo, para que isso abra caminho para essa, entre aspas, nova direita, mas acho que cada vez mais você vai depurando. Eduardo falou várias coisas, eu fiz umas perguntas capciosas, mas que eu acho que tá dentro do escopo, né? Que também não ia colocar Eduardo numa situação muito ruim para responder. Eu recomendo que vocês assistam, prestem atenção nas entrelinhas, e se você acha que o Eduardo tem uma coisa interessante para falar, né? Se não, você manda Eduardo aí lá plantar coquinho. E para minha surpresa também, a Folha de São Paulo colocou até o link, viu? Não tenho nenhuma participação com isso aqui, falando sério mesmo, porque eu fiquei realmente surpreso. Mas enfim. Aí vamos lá. A turma do Quinto ontem, de manhã, publicou um texto sobre Eduardo, que obviamente eu concordo, por isso que está aqui. O nome que abala os donos do poder. E aqui agora que a coisa vai começar a ficar mais interessante, né? A gente apresentou ali o início, tinha falado do Cid, colocamos o cenário que está diante de nós, né? Se construindo em 26, Lula fraco, Centrão abandonando ele, a tentativa de criar uma direita permitida. A recente brisa de otimismo na Faria Lima, embalada pela insustentável narrativa de um governo com pretensões de paz e amor ao mercado e a clara escolha que o mercado financeiro já fez pelo governador de São Paulo para substituir Lula, foi abruptamente varrida por um tufão chamado Datafolha. A pesquisa que coloca Eduardo Bolsonaro no tabuleiro eleitoral de 26 como nome forte não apenas joga por terra a tentativa desesperada da imprensa e da esquerda de ressuscitar um presidente em queda livre, mas também escancara a fragilidade de um projeto político que afunda em escândalos e incompetência. A verdade é que o governo atual, com sua ladainha de reconstrução, tem sido uma catástrofe silenciosa para a nação. Enquanto a narrativa oficial tenta dourar a pílula, a realidade grita. A corrupção segue como um câncer devorando recursos públicos. A economia cambaleia sob o peso de uma inflação que esfola o bolso do cidadão comum e cortes em programas sociais atingem em cheio os mais vulneráveis. O entreguismo da política externa, com acordos que rasgam a nossa soberania, completa o quadro sombrio. Paradoxo dos paradoxos, em meio a essa ruína que o Brasil se encontra, os bancos riem à toa, ostentando lucros estratosféricos. Enquanto a pauta dos bilhões tungados dos aposentados e o consignado privado, um poço sem fundo para o endividamento popular, são convenientemente varridos para longe da Faria Lima. É nesse palco de desilusão popular e conivência que o mercado financeiro, com sua visão de túnel focada apenas nos próprios dividendos, já começou a mostrar sua estratégia. Lula, outrora o pacificador do mercado, tornou-se um passivo. A aposta, então, aponta para o governador de São Paulo, o escolhido, para garantir a manutenção dos privilégios e a estabilidade do banquete financeiro. Mas eis que o fantasma de 2018 ronda novamente, personificado em Eduardo Bolsonaro. A simples menção de seu nome nas pesquisas como um potencial Bolsonaro na urna enviou um choque elétrico para a turma da Faria Lima. O pânico é visível. Em apenas 15 dias como pesquisável, o filho de Jair Bolsonaro já tem os mesmos índices do governador de São Paulo. O noticiário, antes dedicado a alisar a crista do candidato do mercado, agora se desdobra em contorcionismos para tentar descredenciar o herdeiro político.
numa clara tentativa de pautar a opinião pública e frear um movimento que ameaça os seus planos. A corrida começou, e o que se vê é o desespero de um sistema que tenta a todo custo impor sua vontade e proteger os seus lucros obscenos. A despeito de toda a artilharia midiática e das manobras do mercado financeiro, o que a pesquisa da Datafolha revela é uma verdade incômoda para os donos do poder. O nome Bolsonaro continua a ser um agente de desestabilização para o status quo. Ele abala a esquerda, que se vence narrativas eficazes para combatê-lo, abala a imprensa, que se desespera com a perda de controle sobre a pauta, o medo de não faturar os seus milhões com publicidade estatal e a desconfiança popular, e, sobretudo, a Faria Lima, que fica abalada e que teme a imprevisibilidade de um governo que não se dobra a seus interesses. O pânico generalizado, que a simples menção de um Bolsonaro na disputa de 26 gera em todos esses setores, continua a ser percebido e a se posicionar como antissistema. Bolsonaro, com sua força inegável, junto a uma parcela significativa do eleitorado, permanece como eleitorado disruptivo que os tira do eixo, forçando-os a repensar suas estratégias, expondo suas verdadeiras agendas. Parece que bateu o desespero dos donos do poder. Não vou falar de quem é esse daqui, mas vou deixar a voz. Se você reconhecer essa voz, você vai saber quem é. Mas já já eu te mostro se tu não descobrir quem é. Estão buscando convencer o Bolsonaro de não ser candidato e apoiar o candidato deles. Eles não estão com a extrema-direita. E na Câmara e no Senado está ficando claro em certas ações. Eles não estão igual à extrema-direita bolsonarista, mas estão. Porque o projeto é claro: tirar o Bolsonaro, com o apoio dele, e eleger um presidente de direita para fazer aquela agenda que eu falei. Estão buscando convencer o Bolsonaro. Quem é esse senhor com essa voz que demonstra certa idade, falando que o plano da galera, né, que estava apoiando o Lula, segue até apoiando o Lula, é forçar Bolsonaro a indicar um candidato deles, que parece que é direita, mas não é a mesma agenda do bolsonarismo. Mas vamos lá. Ontem eu fiquei feliz demais, porque já tava umas coisas, já tava clara. E aí, quando a galera fala mesmo, bota assim, boca pra fora, aí fica sensacional. E vocês vão ver, a gente vai ter que fazer uma viagem ao passado. Quase um dossiê histórico. Estava passando ontem e eu vi essa postagem do Ferri. Tarcísio é pet e bebê na cabeça. O que é que ele está falando? Com Tarcísio, as ações da Petrobras e do Banco do Brasil vão valorizar. Por quê? Porque vai vender, vai privatizar. Ou seja, se Tarcísio for candidato, Tarcísio lançar candidato, fala assim, ó, falo para vocês, se amanhã ou hoje Bolsonaro falar, Tarcísio é meu candidato, a ação da Petrobras começa a subir. Por quê? Porque o Tarcísio vai ganhar e vai vender. E o que isso significa? Por exemplo, refinaria é um negócio que não dá lucro. Vai dar lucro lá a longuíssimo prazo. Ninguém está preocupado em fazer refinaria. Tanto que desde que a FHC quebrou o monopólio, ninguém meio que fez refinaria no Brasil. Agora, uma empresa estatal, quando você pensa em autossuficiência para você produzir, né, toda a gasolina que você usa, o diesel também, etc, tudo mais, você pode falar, não, cara, vamos aqui produzir uma refinaria, vamos investir nisso, a gente tem capital político para bancar. Como era a questão do pré-sal lá atrás. Ah, inviável, o mundo não tinha tecnologia. A Petrobras conseguiu ser algo disruptivo porque tinha muito dinheiro. A empresa do Estado é diferente. Então, a partir do momento que vende, você fala, irmão, vamos cortar tudo isso daí. Tudo que foi no longo prazo. Vamos focar no agora. Vamos focar no agora. Tem que dar dinheiro. Vai dar dinheiro para gerar mais lucro, para gerar dividendo. Pronto, não tem como a empresa não subir de preço. Não tem como. Fora que realmente tem uma certa eficácia. Em termos de dinheiro, ganhar dinheiro, tem eficácia. Tem eficácia. Atualmente você não está 100% ainda na questão dos preços pareados. Mas o mercado, por que o mercado? Por que um agente privado não iria fazer 100% do preço internacional? 100%. Por quê? O mercado vai falar, irmão, você não quer comprar comigo? Então importa aí. Importa aí, paga o mesmo preço. Não importa, eu te vendo até 5 centavos mais barato. Não quer não, então importe. É basicamente isso. Existe um preço internacional tabelado. Simples assim. A única forma de você contornar isso e ter uma gasolina mais barata, primeiro, você tem que ser autossuficiente em gasolina, porque se você, estou falando de Petrobras como exemplo, se você produz apenas 80% da gasolina que seu país precisa e 20% você tem que importar, você, nos 80%, é o seguinte, né? Ah, a Petrobras foi lá, vou botar valores aqui totalmente inventados da minha cabeça.
A Petrobras conseguiu produzir a gasolina a R$2. Lá fora está 4. Com R$2 ela realmente consegue produzir, ter lucro, pagar suas contas. Não teria problema nenhum. Mas, se a Petrobras vender a R$2, vai faltar 20% que vai ter que ser comprado a R$4. Quem que vai comprar R$4? Aí imagina, tu vai no posto. 80% da gasolina tá naquele preço. Aí depois acaba. Alguém vai ter que importar. Quem que vai querer importar? Quem que vai pagar essa conta no final do dia? Então você vai ter 2 gasolinas. A da Petrobras e a outra. Então isso não faz muito sentido. Então para você conseguir, aí o que vai acontecer? O setor privado vai falar, pô, irmão, se eu compro, se eu importo, é R$4. Eu só vou vender no final do mês, quando o estoque da Petrobras acabar. Eu não vou comprar. É muito risco. O cara deixa de importar gasolina. A Petrobras não produz tudo que precisa. Tem escassez. Acaba a gasolina. Então, o que faz? O país para. Então, você não tem como combater a questão da paridade 100% dos preços se você não for autossuficiente, porque você não vai... O pessoal não vai importar, não vai valer a pena em determinado momento, vai ter uma crise. E para você ser autossuficiente, você tem que ter a garantia que você vai refinar tudo que você usa, etc, tudo mais, investimento de longo prazo. Será que a turma quer privatizar, quer fazer isso? O PT também não quer fazer isso. Mas isso deveria ser feito pensando na nação. Pensando em ter combustível barato, energia barata. Toda nação precisa de energia barata. Enfim, Banco do Brasil tem outras coisas, outros aspectos. Você pode colocar soberania. O BB segue sendo ainda um dos principais bancos quando se trata de agronegócio, financiar o agronegócio, emprestar dinheiro para o agronegócio. Quem controla a comida, controla as pessoas, todo mundo come. Quando você pega bancos, o que os bancos já estão fazendo, você pega o BNP Paribas, banco francês, ele não empresta dinheiro para quem quiser comprar terra na Amazônia, que desde antes de 2008 essa terra já não seja produtiva. É regra do banco, ele faz porque ele quer, o dinheiro é dele. Se for no Centro-Oeste, ainda no Pantanal, acho que é a partir de 2021, regra do BNP Paribas. Em maio de 2020, junho de 2023, o jornal Joio e o Trigo trouxe bastidores de como banqueiros, altos funcionários de bancos privados e uns bancos também internacionais, mas a maioria bancos nacionais, se movimentaram para criar uma norma que foi para a Febraban, foi apoiada inclusive pelos bancos estatais do Lula, que visava mudar as regras para você conceder empréstimo para frigoríficos e matadouros, para impedir que vá para dinheiro de quem compra gado de terras desmatadas, conversa mole. Mas enfim, então assim, se você não tem nenhuma instituição financeira atrás do Estado, tudo, cara, a depender aí o fluxo de comida também pode ser impactado. Então assim, são diversas coisas que entram na mesa, mas o liberal não está preocupado com isso. Mas eu não vou te dar uma informação melhor, vem comigo. Aí eu falei ali, né? O que é que eu falei? No fim, só querem alguém que venda a preço de banana a Petrobras e o Banco do Brasil. Querem repetir o que fizeram com a Vale. Só enxergam a própria carteira. Aí o Ferri falou que eu e a Gleisi Hoffmann somos iguais. Porque a Gleisi Hoffmann também não quer privatizar nada. Aí eu me pergunto, né? Quem é que está mais próximo do PT e da Gleisi Hoffmann? Eu ou Rafael Ferri? O homem que defendeu a taxa das blusinhas. Notícia excelente para o varejo brasileiro, necessária. Eu não sou a favor da medida protecionista para o varejo. Eu posso ser a favor de medida protecionista para a indústria, que são coisas diferentes. O varejo, ele só pega uma coisa e revende. Acabou. Não tem valor agregado. Só tem que colocar o seu lucro em cima. A indústria não. A indústria agrega valor. E ela movimenta toda uma cadeia de produção. Ou seja, você colocar uma proteção nos produtos que você produz faz algum sentido. Mas colocar proteção para o varejista brasileiro comprar com um valorzinho menor para revender mais caro para brasileiro, isso não é protecionismo, isso é safadeza. Isso é safadeza. Sabe? Não dá. Por exemplo, qual a lógica de você colocar qualquer tipo de imposto em celular? Tem algum produtor de celular no Brasil? Tem alguma marca de celular no Brasil? Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. O computador, o Brasil tem uma AMD, o Brasil tem uma Intel, o Brasil tem uma Nvidia. Vai colocar imposto para quem então? Se é ferramenta de trabalho, a gente tem que maximizar a nossa produção. Mas isso aqui é o liberal. Isso é o liberal. O cara que quer vender a Petrobras, mas quer que coloque taxa para proteger os amigos do rei. Quem são os grandes varejistas do país hoje? Talvez o maior seja o Trajano, né? Acho que nós temos que ensinar a Luiza Trajano, né? Essa semana eu vou conversar com o Lira sobre taxar todas
as importações de até $100. Absurdo o site chinês não pagar nenhum imposto com ticket médio de R$550, concorrência absolutamente desleal com varejista local. Assim, varejista, ou seja, o cara, ele só compra e te revende. Ele não tá fazendo nada além disso. Nada além disso, sabe? É pra proteger os amigos do rei, só e somente só. O cara apoia a taxa da blusinha, né? Isso certamente é o mesmo discurso da Gleisi do Haddad. Ainda tem o lindo comentário sobre o Trump, né? Os liberais. Loucuras do Trump afastam a candidatura de Bolsonaro para 26. Toda a direita mundial será duramente afetada. No Canadá, ele foi dizimado pelo Trump. Estas 2 semanas vão custar caro para a direita, não apenas 5 trilhões de prejuízo dos mercados. Ai, o mercado. Mercados caindo e todo mundo esperando alguma coisa do Trump para retomar a alta. Porque o Trump apresentou um pacote de tarifa. Ou seja, o mesmo cara que quer tarifa para varejista reclamava da tarifa do Trump. E curioso que o Rafael Ferri chegou até, né, se tornar um acionista da Casas Bahia. Casas Bahia é varejista? Ô Ferri. Ferri. Tu já tá acelerando, Ferri. Tu quer tarifa? Ah, meu Deus! Acelera, Ferri, acelera, vamos acelerar. Aí eu fiz o organograma para ajudar vocês a entenderem e trazer algumas coisas. Gente, veja só como são as coisas. Eu acho que todos vocês conseguem entender de forma muito simples. Eu vou pegar o melhor dos exemplos. George Soros. Vocês conseguem entender que Soros utiliza o dinheiro que ele tem para promover agendas, que essas agendas vão modificar a sociedade, vão pautar e modificar o ordenamento jurídico, as leis que nos regem. Inclusive, você pega aí NetLab e ITS fazendo propaganda aberta pela censura, derrubada... Né, eles acabaram para ajudar a derrubar o Marco Civil da Internet, o artigo 19. E o Soros também aprontou muitas outras coisas na história, não só do Brasil, como no mundo. E para o Soros dar o dinheiro, ele tem que ter o dinheiro. E como é que Soros ganha dinheiro? Soros é um mega investidor. Não é especulador. Ele é investidor, ele acelera. Aí eu fiz aqui um mini gráfico, que funciona o seguinte. Você pode começar de qualquer lugar. Eu vou começar aqui do meio, né? Que no meio é estatal. Tem estatal. Tem a estatal, ela tá ali, ela é do Estado. E aí tem várias setas, né? Todos os caminhos levam a estatal. Você tem um liberal, você tem tipo o Ferri. Ele já compra ação da estatal e faz campanha pro candidato alinhado que vai privatizar a estatal. Beleza, bacana. Quando privatizar, alguém vai comprar. Quem que vai comprar normalmente? Quem que serão os donos? Sempre acontece isso. Banqueiro? Sempre algum banco? BlackRock ou China? Acabou. Zé Fini. Não me vem... Não vai ser o direitista conservador preocupado com o Brasil e a soberania nacional. Aí, o mesmo banqueiro, a mesma BlackRock, a mesma China, normalmente são donos ou anunciantes do consórcio alinhado. É verdade ou mentira que, com certa frequência, a China coloca uma página inteira de conteúdo na Folha de São Paulo? O Leonardo Coutinho adora denunciar isso daí. É verdade ou é mentira? Qual a quantidade de anúncios que você acha no site da Folha de São Paulo? Se eu abrir agora na coluna da Mônica Bergamo, no canto direito, da parte do meio um pouquinho para baixo, que tem um quadradinho com 6 bloquinhos, será que eu vou encontrar um determinado banco ali? Uma pergunta, não sei, talvez eu não encontre. BlackRock também não precisa falar, né? E aí o consórcio aliado, que ou eles são donos ou eles são anunciantes, defende tanto o candidato alinhado como a privatização. E aí vende. Normalmente quando vai vender, vai virar um novo oligopólio. Por quê? Porque já era um monopólio. Você tem a questão de água, você vendeu, tu acha que vai fazer o quê? Vai quebrar a empresa de água em duas? É uma empresa só. Não vai ter concorrência. Não é assim que a coisa funciona. Enfim, o novo oligopólio vai aumentar a eficiência da empresa. E esse aumento da eficiência no dia é gerar mais dinheiro, que vai pro bolso do liberal, que vai continuar pagando a agenda dele, e vai voltar o dinheiro para banqueiro, para BlackRock, para China. Ou seja, no final do dia que você está pregando é, vamos vender um ativo nacional estratégico para a gente dar mais dinheiro para a China, para BlackRock, para um grande empresário, para JBS, para o Dedé, para toda essa turma que vai continuar usando o liberal como massa de manobra. Pronto, a gente vai voltar aqui nesse organograma. Quando eu tava lá, e o The Investor, ele não é especulador, ele é investidor.
o cara meteu preço de banana no estilo Valuation Freestyle Catraca Livre, né? A Vale não foi vendida por preço de banana. Foi vendida pelo preço do mercado. Preço este que quem ajudou a encontrar esse preço foram os Rothschild. Isso no passado, né? Ah, meus amigos, Rothschild. Não, Rothschild. Eu falo Rothschild, mas Rothschild. Os Rothschildos. Ah, Rothschildos. Aí eu falei, né, rapaz, liberal da história. Um Google e tá lá a história da privatização da Vale desenhada. Todo o saque detalhado. No fim, só preço na própria carteira. Aí, ele me responde. Usou preço de banana, você já sabe que não tem a menor ideia do que tá falando. Não tenho não. Sou um louco. As críticas em relação à privatização da Vale são históricas e feitas por agentes do mercado também. Muitos, vários. Eu escuto o grito deles. Mas isso não acaba com a importância que os movimentos de privatizações tiveram no desenvolvimento do país e continuam tendo. A falácia, os jargões do Kim são para a audiência dele cair na besteira esquerdista de que o mercado quer vender o Brasil lucrar. O que parou nos manuais de economia da quinta série fica evidente no uso do discurso infantil estilo catraca livre. Tem até esquerdista que já superou isso, você também consegue, Kim. Aí eu respondi para ele, né? Minha resposta final. É curioso. O sujeito admite, né, que a privatização da Vale foi um desastre histórico, né? Tanto que os agentes do mercado também denunciam, mas chama de besteira esquerdista quem denuncia o saque. Depois ele foge do caso concreto e escorrega para o... Não, privatizações foram importantes para o desenvolvimento. Ué, mas o ponto que eu coloquei aqui na mesa foi a Vale, de forma bem clara. Quando confrontado com um fato incômodo, o liberal típico faz isso. Apela à tese genérica para não encarar o detalhe sujo. Agora imagina se eu perguntar para ele explicar o caso da Hannah Mine, como esse caso aparece na CPI do IPES do IBAD, como isso resultou na entrega do nióbio brasileiro para os banqueiros que ele idolatra. Conta aí, como a Hannah Mine acabou com o Código de Mineração de 54, através de lobby, papel da Consultec, Roberto Campos, Bulhões, Melo Flores, papel do Dulles, fala aí do processo Acheng, Dema, CBMM dos Moreira Salles, fala também do Azevedo Antunes, né, da Bentley Steel, da Nova Alimentos, Rockefeller. Conta essa história, meu amigo liberal, será que sabe contar? Não sabe. Porque ele não parou no manual da quinta série. Ele tá muito avançado. E lá na frente não tem tempo para você estudar o básico. Será que ele sabe falar um pouco da biografia de Roberto Campos? Que Melo Flores, junto com a nata da sujeira do IPES, aprontou no pós-64, destacando a posição que eles ocupavam dentro das empresas dos Rockefeller, como Chase Manhattan, e Azevedo Antunes, assento no Conselho Internacional, que saiu para dar espaço pro galote da Light. Será? É entreguista com orgulho, inimigo da nação, se isso for colocar dinheiro no bolso dele. Aí veja. Vai lá pegar qualquer matéria da imprensa. Peguei a primeira que apareceu no Google, que era Folha de São Paulo, e já tinha mais do que eu esperava que fosse ter. 7 de maio de 97. Vale é vendida por 3,3 bi e ágio de 20%. Tá ali. Quem comprou? Estávamos preparados para um pouco mais longe, disse Benjamin Steinbrück. Apoiou ou não apoiou em 2022? Apoiou. Já respondo. Enfim, além dele aí, né, lá CNN, tava Litel, Electron liderado pelo Banco Opportunity. Quem é Banco Opportunity? Daniel Dantas. Quando é que Daniel Dantas aparece? Agora, na privatização da Sabesp. Daniel Dantas comprou parte da Sabesp, outra parte que comprou a BlackRock. As mesmas pessoas, olha que curioso. A Folha apurou que o Nations Bank, outro banco, cara, meu Deus, emprestou dinheiro. E o financista, até um nome bonito, financista Jorge Soros também entrou com 100 milhões na compra da Vale. Aí lá atrás, tu tinha alguém para falar sobre isso, que era o Enéas, Doutor Enéas. Dá play aqui no Doutor Enéas. Vamos dar play no Doutor Enéas. Eu não baixei o vídeo do Doutor Enéas, então vou dar play, vou abrir aqui rapidinho no Twitter. É porque eu quero comentar mais coisas. Revista internacional, citado especificamente como um dos homens que, citado, está grifado aqui especificamente. O senhor percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora os jornais não querem que o doutor Enéas seja candidato a presidente. Não interessa. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, é um crime de lesa pátria. Crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, por favor. O senhor pode me dar aí, doutor Passos, por favor. Naquela época... por favor, doutor Passos, nessa época... Não, eu queria um trabalho do almirante que escreveu no jornal. Um almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto da Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise
circunstanciada do que é a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro? Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem? Nós tivemos o ministro da Saúde, um homem de respeito nacional e internacional. O pessoal já tem que ser. Não conseguiu fazer absolutamente nada. Nada, meu Deus. Peraí. Mesmo senhor, o ministro, qualquer que ele seja, obedece ao presidente da República. Vamos parar com toda a farsa. Quem manda no país é o presidente da República. Ele disse que não havia reeleição, que não queria, muito tempo depois aceitou e todo mundo sabe a reeleição. Quem manda é o presidente, o poder dele é monocrático. O resto é conversa fiada. Tá falando da FHC, né? Então, assim, no passado, teve pessoas batendo de frente com algumas coisas. Aí, os mesmos Hot Shield que estão aí na Vale, estavam lá na Vale, lá atrás, organizando. Hot Shield será assessor financeiro de Tanuri em negociação pela Braskem. Tá de novo aí. Aí eu quero relembrar uma parada. Julho do ano passado. O Atlas de Abril tava com problema, subiu o arquivo de novo, agora tá 100%. Eu recebi um e-mail do pessoal falando já que já tá consertado. Julho do ano passado a gente fez um dossiê histórico. Foi a parte 2 do dossiê dos Hot Shield. A parte 1, a gente tá olhando os Hot Shield de 1940 para trás. Do Império a 1940, mais ou menos. E aí, esse daqui é mais recente, é de 1940 para frente, enfim. Aí eu começo o dossiê do Hot Shield, Hot Shield, exatamente falando de Lula na França, porque eu não sabia até então que o Macron era um funcionário do banco Hot Shield. Olha só, né? E aí eu falei, mas como assim? E aí, enfim, fiz uma pesquisa para ver isso aí, etc, tudo mais, pipipi. E aí depois eu entro, né, na Biblioteca Nacional. 91. José Serra, conhece José Serra? Enfim, né? Junto lá com outros, Abílio Diniz, Bardella, Emílio Moraes, enfim, todo mundo lá, né? Ele será ministro, mas o período da operação é perfeito. A ida de Serra para o Ministério da Economia, com Modiano no lugar de destaque, abria caminho para as multinacionais que querem avançar na chamada privatização. O grupo Rothschild viria logo, como sempre, né, sem dinheiro. Você vê, né? A denúncia que era feita na época. Aí, passado um tempo, né? Na verdade foi um pouco antes, Modiano fica satisfeito com o interesse por privatizações. Foi para Londres, BNDES, está satisfeito com o interesse dos bancos e instituições financeiras. Bancos, sempre os bancos. Pelo programa de privatizações do governo. Ele ressaltou especialmente as informações que recebeu do grupo Rothschild, de que já teria compradores para 2 empresas serem colocadas à venda, a Selma e a Companhia Siderúrgica Tubarão. Modiano consegue comprador para a estatal na Inglaterra. Quem foi que arrumou o comprador? O Rothschild, né? Só repercutindo aqui outro jornal. Ele falava lá um monte de coisa. Depois desse segundo confisco, desse segundo sequestro, desse segundo escândalo, já estão a caminho mais 2. As chamadas privatizações que só beneficiarão as multinacionais. A venda de empresas altamente necessárias iria mesmo imprescindíveis ao nosso crescimento, que serão entregues a multinacionais. São entregues como? Através do mecanismo da conversão da dívida externa pelo seu valor de face e não de mercado. Naturalmente, o seu Roberto Marinho também estará nessa jogada de conversão da dívida. Aí falava lá, denunciava e estava aqui. O acordo vai trazer mais investimento. Ainda sobre a imagem do Brasil no exterior, o embaixador lembrou que o governo foi incisivo na busca de solução para os problemas relativos à preservação do meio ambiente, a demarcação de terras indígenas. Em 91, o cara tendo que dar explicação sobre a agenda verde. E você vê aqui o outro, né, falando que dívida, olha, o governo está envolto em dívidas. Então, para alcançar o superávit primário, temos que se desfazer de tudo. Mas enfim. Prosseguiu com a palestra do advogado paulista Pinheiro Neto. Conhece o Pinheiro Neto? Advogado Pinheiro Neto? O Grupo Pinheiro Neto já apareceu aí recentemente na imprensa brasileira falando do quê? Tem alguma relação com o Elon Musk? O que tem o Pinheiro Neto? Me fala aí que é o Pinheiro Neto. Os trabalhos foram encerrados com 3 pronunciamentos de 3 executivos do meio empresarial britânico. Um deles foi Charles Alexander, né? Lá do Rothschild. O Rothschild. Mais um Rothschild. Olha lá o Pinheiro Neto, rapaz.
O Brasil não está mais no radar, diz o chefe Pedro Neto, né? O cara que tem a informação lá de fora. BNDES assina contrato com empresas que vão avaliar a Vale. Quem? Rothschild. Mas não vendeu barato, não. Não faz preço de banana, não. Quem garante? Os Rothschild. Confia neles. Justiça recebe 60 ações contra a venda da Vale. Aí tava lá, né? Também são citados todos os representantes do consórcio responsável pela avaliação econômica financeira da Vale. Dentre eles, os Rothschild. Tem aqui Mary Lynch, enfim, entre outros, né? Aqui comentava sobre... Aqui é o quê? Diálogo Interamericano? Essa matéria? Não lembro. Mas curioso. Olha que curioso. Além dos empresários chapa brancas, pelegos de luxo da Fiesp. Quem que tá lá na Fiesp? Josué Gomes. Sobrinho do Lula. Filho do ex-vice-presidente do Lula, José Alencar. Sobrinho, de consideração. Febraban. A Febraban. Do Isaac Sidney. Mas no passado, 97. A Firjan. Quem que ganhou o prêmio da Firjan? Deixa eu ver se foi aqui que ganhou o prêmio da Firjan. Deixa eu ver se tá aqui nesse editorial. Ah, não tá aqui. Foi meses depois. O Lauro Jardim... O Haddad ganhou o prêmio da Firjan. Não vai... Foi meses depois que isso aqui aconteceu. A Firjan, cadê? Quem mais? A Nata. Né? Alguns empresários modernos dispostos a colaborar com FHC. Aí tá lá o nome de vários, você vê, né? Banco Central. Todo mundo trabalha no Banco Central. A nata do Banco Central. Tem esse aqui do Rothschild também, né? Carlos Langoni. Aí vem Daniel Dantas, amigo do ACM, Banco Opportunity. Bom, aqui é 97, né? Realmente comprou a Vale. Tá aí na Sabesp também. Ah, Marcílio Moreira Marques, MMM. Esse aqui, rapaz... Esse aqui tem história pra contar, aparece no dossiê de janeiro, né? Ex-carregador de pasta Santiago Dantas e Walter Moreira Salles. A gente já comentou sobre isso aqui nos anos 60. Esse tem história. Atual abridor de portas da Mary Lynch, desempenhando papel de lobista para privatização da ação da Vale. Falava lá de um monte de gente que estava fazendo, que estava acontecendo. É o mesmo padrão de tudo que acontece até hoje. São espertalhões pretensiosos alguns, corruptos ou outros, e incompetentes quase todos, que se propõem a colaborar com o FHC na reforma do Estado brasileiro. Todos eles fizeram ou enriqueceram, direto ou indiretamente, em função de cargos públicos, vendendo ou intermediando favores e informações do Estado. Só não vai querer enriquecer colocando taxinha nas compras internacionais para você ser varejista e você vender. O público brasileiro assiste ao saque de seu patrimônio pacificamente, porque foi submetido à intensa lavagem cerebral, feita pelas televisões e jornais mais vendidos. Não mudou nada. Aí fala gente com duplo emprego, trabalhava em 2 empregos ao mesmo tempo. Eu nem vou ler. Enfim, falava disso. Aí depois as notícias internacionais, do Rothschild também. Aqui acho que é do Lula essa. Deixa eu ver. A expectativa criada no empresário internacional foram manifestadas pelo... Ah não, aqui do Rothschild ainda. Rothschild... Em recente conferência em Londres sobre a transferência de dívidas externas dos países a empresas estatais, aqui foi 87, que é o governo Sarney. Brasil ainda é bom mercado, quem diz isso? Mais uma vez o Rothschild. Nova lista de privatização, né? A nova investida do governo Sarney, etc, tudo mais. 89. Apesar da crise e da instabilidade política, o grupo Igreja Rothschild parece estar acreditando mais do que nunca no Brasil. É mesmo, viu? Boa. Bom demais. Deixa eu ver o que é que mais tem aqui. Lula participa da cerimônia de abertura da oferta de ações. Aqui você vai mostrar que nada muda, né? É a mesma porcaria desde sempre. Aí você vem para tempo moderno, a Copel. Privatizou, né? Quem que entra no processo... Assim, a Copel sempre deu lucro, né? Emprego que dava lucro. Quem que ajuda a Copel... O início do processo de privatização já começou com ilegalidades por parte do governo Ratinho Júnior. Um contrato de 3 milhões de reais com o banco Rothschild sem licitação para fazer a avaliação da Copel. A mesma avaliação que fez da Vale para vender a Vale, vai fazer. O mesmo Rothschild que tá aqui, ó, ajudando o Tanuri. Eita, lele! Página 5 do livro da 5ª série de economia. Aí, que curioso, né? Eu lembro que eu comento isso daqui pra mostrar o quê? Deixa eu ver se vai estar aqui. Nem vai estar aqui, na verdade. Mas... Aqui tá falando da Copel Telecom, etc, né?
Quando você fala Copel Energia, que também é lá do Paraná, ela tem energia, em 2023, dezembro, venderam lá, né, uma termoelétrica para a Âmbar Energia, da JBS. Então, assim, o mundo real, que é o que eu pretendo viver, no final do dia, a gente sempre acaba nesse organograma. É incrível! É incrível como sempre cai na mão da BlackRock, da China ou dos amigos do rei, os banqueiros. Que o dinheiro que eles ganham, eles seguem financiando o Centrão, seguem financiando a esquerda, seguem financiando todo tipo de pauta que a gente diz combater. E quem que não presta na história no final do dia? O Eduardo Bolsonaro. Quem é que o Café com Ferro já está fazendo campanha contra? O Eduardo Bolsonaro. Quem que o mercado financeiro foi atrás quando apareceu na pesquisa de 2 bancos? Um tá nos holofotes nos últimos dias, né? Um tá nos holofotes. Quem foi? Foi Eduardo Bolsonaro, né? Bastou o Eduardo Bolsonaro aparecer nos trackings, os bancos mandaram seus emissários, Rueda e Ciro Nogueira. E o Centrão resiste a apoiar Eduardo Bolsonaro. O pessoal pode ser gênio da economia. Vocês podem ter as formas tudo do mundo. Que eu acho que não tem, tanto que o Brasil tá quebrado. Mas de política, cidadãos, que eu falo igual a Janja. Política, cidadãos. Vocês têm que entender um pouquinho mais. Vocês têm que deixar de ser trouxa. Ontem um cara tava perguntando pro Ferri sobre o Trump. Eu falei, e aí, irmão, o Trump não quis entregar a US Steel pro Japão, falando que é crucial, é estratégico. Olha o que tá... Gente, a gente não teve nem tempo de comentar o que tá tendo lá, Israel, Irã, toda aquela confusão. Como é que você entra num conflito se você não tem aço? Como é que os Estados Unidos pode ser nessa força bélica de defesa, de ataque, que quer que seja, se não tem aço? O Trump vai vender a US Steel? Só se ele for louco, nem o Biden queria vender. Mas os caras não conseguem enxergar nada além do quanto dinheiro eu vou ganhar com isso. E o pacto é o de sempre. Eles têm que ter um candidato que vai poder gastar, fazer algumas bobagens, porque precisa manter uma popularidade, uma estabilidade, manter o povo calmo. Joga a conta pro povo pagar, mas manter o banqueiro quieto. É assim que funciona. E eu nem vou puxar aquele argumento de histórico, né? Da bucha, de como nasce o movimento liberal no Brasil, com Bardarol, aí vem lá o Júlio Franco, fala uma bucha. Aí começa, Partido Liberal, Partido Republicano, Cidade Republicano, vai, golpe, fundação do Estadão, né? O porta-voz da bucha, não, liberal, Constituição, apoia a Constituição, de 5 de terra pro cheiro. Aí vai, República Velha, 32, 64... O que a turma da Consultec aprontou. Nem vou esmiuçar isso daí. Quando o Brasil são os liberais. A esquerda é apenas um instrumento que os liberais têm de se perpetuar no poder. Quando eles não têm voto, eles pegam um cara da esquerda para garantir que ninguém antissistema realmente vai assentar na presidência da República. Aí você volta para a Petrobras. O governo admite usar a Petrobras como ferramenta para arrecadar mais dinheiro. O que é que o Haddad está falando aqui? O Haddad quer que a Petrobras pague mais dividendos, invista menos. Por quê? Porque o dividendo da Petrobras, querendo ou não, volta para o governo, acionista majoritário. Então, assim, ó, isso aqui não é aumentar imposto da Petrobras nem nada. No final do dia é o seguinte, ó, se você tem uma empresa dessa na mão, uma empresa que dá lucro, não tem como não dar lucro. Sabe, você não pode viver no mundo, gente, e tomar decisões só pensando, mas e o PT? Irmão, seja politicamente forte o suficiente, bom o suficiente para você entregar resultado. Você não pode viver a sua vida pensando, se o PT voltar. Você tem que viver sua vida para entregar resultado. Um projeto tão bom que o Brasil inteiro vai querer te apoiar. É porque tu não tá se confiando muito. Então, assim, pense em você, é chegar lá, as estatais voltam a dar lucro. A estatal dando lucro que vai dar, você tem 2 caminhos. Você pode reduzir o preço, né? Você vende da gasolina. Você não precisa comprar a paridade internacional, desde que você seja autossuficiente. Você pode até manter a paridade internacional, mas você pode pegar esse dinheiro e investir. Da mesma forma como foi feito no pré-sal. Romper a barreira tecnológica que muitas vezes o setor privado não quer correr determinado risco. O Estado vai lá e corre. Cai para dentro da margem equatorial. Começa a construir estrada que é para levar nos lugares. Vai fazendo, participar da integração do Brasil. E se não quiser fazer nada disso, o dinheiro aí entra pro cofre do Estado. Já ajuda.
Já é dinheiro que está entrando para o Estado aí poder respirar e falar, pô, não, a Petrobras está dando lucro sempre, a tendência aí, próximos anos, ficar muito bacana, muito maravilhoso. Vamos aí, né, por exemplo, começou o conflito Israel e Irã. O preço do petróleo subiu. Tá mais caro para a Petrobras produzir petróleo? Não, tá o mesmo preço. A Petrobras vai lucrar mais por causa disso. Quando sobe, porque é o preço de produção mesmo. Os funcionários da Petrobras são os mesmos. Beleza, pode ter um aumento de algum tipo de insumo que você importe que o Brasil não produz. Mas, no geral, o preço é o mesmo. A variação de preço no mercado sobe, tá de boa. Se o preço sobe demais, a Petrobras ganha mais dinheiro. Então, esse dinheiro entra. Um governo responsável, de direita, com preocupação com as contas públicas, fala, olha só, a gente vê o que dá para cortar, altos salários, isso, aquilo, outro. Olha, tem ali a Petrobras. A gente não vai quebrar a paridade, a gente não é autossuficiente, não tem isso, aquilo, outro. Então, vamos pegar esse dinheiro aí que vai entrar, né, pro governo de volta, que é dividendo. Quanto entra tal? Então, vamos aliviar pro povo, vamos ver aqui como começa a cortar. Você começa a cortar do povo. O governo Bolsonaro cortou ou não cortou? Você não precisa acreditar em mim. Olha com seus olhos. O que é que os teus olhos te mostraram durante 4 anos de governo Bolsonaro? Estatais dando lucro? Bolsonaro tomando medidas para baixar o preço do petróleo. Baixou na gasolina. Baixou. Você não estava vendo caso de corrupção? O Brasil deu certo, gente. O Brasil deu certo. Agora eu não quero entregar para a JBS, eu não quero entregar para o BTG, eu não quero entregar para a China. Aí você vai olhar os bancos. Sabe que, assim, eu não sei se vocês sabem disso, mas já tem um tempo. Talvez você ache até quanto o Rodrigo Maia está ganhando em termos salariais. Não é uma informação muito difícil de achar. Rodrigo Maia, atualmente, ele é ex-presidente da Câmara. Ah, engraçado, né? Ele era, parece que não estou trabalhando mais, mas ele era ex-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. É um órgão privado, né? Não é LOP. Né? Mas é só um representante. Mas enfim, tá. Rodrigo Maia, Flávio Nogueira, Agnaldo Ribeiro, o relator da reforma tributária, no evento com Carlos Fávaro para discutir finanças sustentáveis promovido pelo Instituto Global ESG, em conjunto com a Frente Parlamentar ESG e com a Coalizão Sustentável de Frente e Grupos Parlamentares no Instituto Global ESG em Brasília. Então, assim, que país vocês querem, sabe? Se fala tanto na ideológica, no globalismo e tudo mais. Vão viver com um eterno medo do PT? E o cidadão lá de trás, que eu não falei quem era no vídeo, mas acho que muitos conheceram pela voz, é o senhor José Disseu, que eu faço questão aqui agora de dar play de novo no vídeo. Eita, que o vídeo já ficou longuíssimo, mas eu falei que eu queria até o final. Olha o que o Disseu disse de novo. Falar de não ser candidato é apoiar o candidato deles. Eles não estão com a extrema-direita. E na Câmara e no Senado está ficando claro em certas ações. Eles não estão igual à extrema-direita bolsonarista, mas estão. Porque o projeto é claro: tirar o Bolsonaro, com o apoio dele, eleger um presidente de direita para fazer aquela agenda que eu falei. Tirar Bolsonaro para fazer a agenda deles. Dilma Palusa escala 6 ministros do Supremo executivos do BTG. Você quer dar mais dinheiro pro BTG? Você quer? Estado mínimo, né? O estado mínimo. Vamos vender pro BTG. O BTG já comprou pouco. O BTG já tem poucos ativos. O BTG também tá querendo comprar Guarulhos, né? Vamos vender a Petrobras e Guarulhos pro BTG. Com certeza, quanto mais dinheiro o BTG ganhar, melhor vai ser pro Brasil, né? Quanto mais ativos estratégicos o BTG dominar, melhor vai ser pro Brasil, né? Lê aí. O palco não mostra o futuro, mostra o bloqueio. Grandes bancos, gestoras e grupos que se tornaram maiores do que o próprio setor onde atuam. São diferentes na origem, mas idênticos na lógica. Operações acima da economia real. Influência sobre a política monetária e blindagem regulatória. Enquanto todos esses nomes têm um único preferido para a presidência, isso não é sintonia, é alerta. O Mallory, Galípolo, o Dedé, o Wesley Batista e Isaac Sidney, Febraban, JBS, BTG, Banco Central e Itaú numa mesma roda com William Vac, no Grupo Esfera. Vocês gostaram de ver a conta de luz mais cara após a JBS adquirir as termoelétricas no Amazonas? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Vamos vender, né? Banco do Brasil e Petrobras. Vamos entregar o resto. Porque o importante é o PT.
Porque a gente tem que viver pensando no PT. Esse é o horizonte de consciência dos medíocres. Não consegue ver o que pode ser feito, apenas o medo constante do PT. Brasil está barato e terá vento de cauda. Tá barato, porque, amigo, questão fiscal será de ser endereçada até 2027, provocando mudança na economia. Tá barato, porque se calcula em dólar, tá barato. Na hora que o Brasil vai dar uma olhada no dólar, né, colocar um choque de eficácia, aí vai ficar caro. Ah, meu Deus, viu? Vamos acelera aí, viu? Tu acelera aí. Que eu não acelero, não. É isso. Eu estou do lado de quem a imprensa odeia. É o meu padrão. E fale o que for, viu? O que eu falo, eu mostro. O que eu falo, eu mostro. O que eu falo, eu mostro. Pode discordar, pode reclamar, mas eu falo com base em alguma coisa. Politicamente, diz onde está errado. Não quero teu número, não quero tua matemática. Me diz politicamente, historicamente, onde é que tá errado. Vou ficar por aqui. Vou mandar o vídeo do Eduardo. Vou mandar o vídeo do Disseu e do William Vac. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas. Tem muita coisa lá registrada. Tem diversos capítulos chamados Sabotagem e Entreguismo. Vê o que tá nesses capítulos. Não é jornalista aí mês a mês, não era Lula. Vê ali quem é que aparece. Aí depois você volta. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Fui!